Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 57º episódio com o tema Dia dos Namorados solteiro. Então, se você está namorando, se você está casado, se você está em um relacionamento, obviamente hoje é um dia para ser celebrado, ser comemorado. O amor deve sempre ser celebrado. Porém, esse episódio de hoje não é focado em você. Vamos focar em nós solteiros, né, que também temos uma vida a ser vivenciada nesse dia, né? Porque ele também vem com inúmeras cobranças, inúmeras coisas e pessoas às vezes precisam lidar com muitas questões nesse dia por uma questão de pressão social também, né? Então eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre esse dia, sobre essa festividade, essa comemoração, sobre esse momento que às vezes é muito positivo na vida de algumas pessoas e nem tanto na vida de outras, né? Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse, mandasse aí para os amigos e divulgasse também nas suas redes sociais. E quanta coisa a gente pode abordar, né, sobre esse tema de hoje, Dia dos Namorados. Eu confesso que eu vou tentar ser bem objetivo, porque, minha gente, tem muita coisa, muitas camadas. E eu, quando montei o roteiro de hoje, eu fiquei, minha nossa, vai dar tempo de abordar tudo isso, porque é muitas coisas a serem compartilhadas, né? Muitas vivências ao longo de uma vida inteira. Então, como é que você encara esse dia de hoje para você que está solteiro? É um dia normal, é um dia tranquilo, você fica de boa consigo, está bem estar sozinho, ou é um dia que é meio que um gatilho para você, ele pega em alguns lugares que você não gostaria e que vem um monte de postagem em rede social e aquela coisa toda, né? Então, são inúmeras camadas aí a serem abordadas. Eu tô. É engraçado que até uma amiga minha conversou comigo hoje e disse: olha, não abre o Instagram nesse dia. Eu disse: eu abro, porque eu quero descobrir quem é que estava dando em cima de mim até a semana passada e agora vai postar a fotinha de declaração de amor como se estivesse num relacionamento há muito tempo, sabe? Então minha curiosidade não permite. E eu também sou tranquilo, eu realmente não me sinto afetado pelo Dia dos Namorados. De toda a minha vida mesmo, ao longo da minha vida, só teve um Dia dos Namorados que eu passei em um relacionamento e foi porque eu fiz o pedido de namoro no Dia dos Namorados, mas os outros eu passei solteiro e também muito tranquilo em relação a isso, sabe? Eu acho que não. Apesar que eu acho que no meu primeiro relacionamento, se eu não me engano, foi passei Dia dos Namorados namorando. Não lembro com precisão a data nesse momento, mas depois eu vou revisitar isso, assim, só pra questão de lembrança mesmo. É, E aí, como é que vocês ficam? Ficam super de boa, fica tranquilo, tá tudo bem? Como é que encaram realmente esses dias? Estou solteiro, e daí que eu tô solteiro, né? Pra mim é interessante pensar no Dia dos Namorados, porque eu não fico num lugar de tristeza, de lamentação, de algo negativo. Realmente não fico. O que eu fico é reflexivo sobre pensar, tipo, é mais um Dia dos Namorados e eu ainda não encontrei o amor da minha vida. Apesar que a gente muitas vezes tem que parar de procurar fora o que deve encontrar dentro, né? Eu acho que é muito sobre isso também, da gente se oferecer o amor que muitas vezes a gente quer oferecer aos outros. Então, é uma jornada, é aquilo que você quer ou não quer para você, o que é que você busca e espera da vida ou que você não espera. E eu acho que a sua jornada ela precisa fazer sentido para você. Então não é sobre justificativa para as pessoas, não é sobre dar satisfação às pessoas, é você se encarar e ser honesto consigo, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a dar nome às nossas emoções. Então, como é que você realmente fica? Como é que você encara? Fica bem com isso? Qual o sentimento que esse dia desperta dentro de você, né? Então, é, eu acho que tem tantas camadas de coisas que a gente vai aprofundar, por exemplo. Se fosse uma questão de escolha, obviamente que para o dia de hoje eu gostaria muito de estar ao lado da pessoa que eu amo, né? Mas não aconteceu, não tinha que ser, e tudo certo, tudo bem com isso também. Eu acho que são coisas que eu venho trabalhando na terapia de entender isso, né? De não esperar por alguém para realizar coisas, sabe? E aí eu acho que tiveram duas músicas especificamente. Quem me conhece sabe que música é minha vida, né? Eu acho que minha vida não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido sem Deus, também não faz
sentido sem música. Música, ela é muito significativa, num lugar muito pessoal para mim. Então, toda a minha história de vida, ela é marcada por músicas e eu sinto uma conexão muito grande com música. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu já fiz curso de DJ, né? Então, música para mim tem toda uma questão assim significativa mesmo, é algo muito profundo para minha vida. E eu separei duas, né? Eu acho que em sentidos diferentes, né? Mas a primeira é aquela que diz, né? Que eu acho que se encaixa para muita gente também. Tem amores da vida que não são para a vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva, né? Acredito que muita gente conheça essa música de Henrique e Juliano, né? Que tem amores para a vida que realmente não são para a vida. Vêm, são um capítulo da nossa história, né? A gente vive determinadas histórias que não perpetuam por nossa vida, mas que fez parte da nossa história, fez parte de um capítulo, e aí chega um determinado momento que acaba, e a gente precisa ressignificar aquelas relações, aqueles sentimentos, aqueles afetos, tudo aquilo que foi vivenciado, né? Mas eu não vou focar, não vou ficar no lugar da tristeza, da coisa negativa para o dia de hoje. Muito pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade da gente se olhar de uma forma diferente, sabe? E aí é onde eu resgato Flowers de Miley Cyrus, né? Que eu acho que para mim, foi um hino, sabe? Para um término meu. Foi a música que me fortaleceu mesmo. Eu tomei aquilo para mim e disse, cara, apertei o botão do foda-se e só fui, sabe? Segui com a vida, é, encarando dores, encarando feridas, encarando cicatrizes, mas eu disse, não vou ficar nesse lugar da tristeza, sabe? E eu segui com a vida. Inclusive, comecei a olhar para mim de uma forma diferente, sabe? Porque eu acho que a música, ela tem esse poder de fazer a gente refletir. E Flowers, ela é muito sobre esse lugar da gente se oferecer aquilo que o outro não ofereceu. E obviamente que eu vou, para quem não conhece a música, trazer alguns versos, né? Posso me dar flores, posso me levar para dançar, posso segurar minha própria mão e me amar melhor do que você pode. São alguns trechos, alguns versos da música, né? E eu acho que a gente pode mesmo tudo isso. A gente pode se oferecer as flores, a gente pode se levar para dançar, a gente pode segurar a nossa própria mão, a gente pode se levar para o cinema. Eu acho que o principal de toda a mensagem da música é: a gente pode, de fato, se oferecer o amor melhor do que o outro nos oferece. Quando, obviamente, as relações elas não são recíprocas, não são saudáveis. Então, quando o relacionamento chega ao fim, você percebe que não era tudo aquilo que você achava, que você imaginava da pessoa. Então, eu acredito sim que a gente pode se oferecer esse amor, sabe? E a gente se oferece esse amor na prática, no gesto, não é nas palavras, sabe? Então, o que é que você faz que concretivamente mostra que você tem agido na questão de se oferecer amor? Quais são as suas ações? E é engraçado que eu tenho um hábito, sabe, de quando chega o dia dos namorados, porque às vezes o pessoal quer colocar muito nessa coisa comercial, né? Não é uma data comercial, não sei o que lá. É uma data significativa, minha gente. Tem importância, tem valor. Se algumas pessoas encaram como uma data apenas comercial, tudo bem, mas tem toda uma mobilização nacional, comercial também, né, de todos os programas, de tudo, tem um significado a data, e eu não vejo apenas como um lugar comercial. Então, já que é uma data comemorativa, celebrativa, assim como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, enfim, que tem um valor, tem uma importância para a gente, por que a gente negar que tem valor, que tem importância? Ah, porque, só porque eu tô solteiro? E daí, sabe? Tem valor. Então, eu quis levar para um outro lugar. Isso é um hábito que eu tenho há muitos anos. Inclusive, ano passado, eu me dei de presente no Dia dos Namorados a minha bike. E é interessante que depois que eu cheguei em casa, que eu percebi que era a primeira bicicleta nova que eu tinha. E desde criança eu sempre sonhei ganhar uma bicicleta nova, sabe? E eu pude me oferecer isso com mais de 30 anos. Mas, cara, a vida é isso. Nunca é tarde demais para a gente vivenciar ou realizar aquilo que tem valor, que é importante para a gente, sabe? Então, todo ano eu me presenteio quando eu estou solteiro.
no Dia dos Namorados. Se eu não tenho alguém para trocar afetos, trocar presentes, por que não me presentear, me oferecer? Então, esse ano eu comprei 4 presentinhos. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, minha gente? Comprei 2 livros e 2 pijamas, tá? Não que eu use roupa para dormir, porque eu não gosto de usar roupa para dormir. Eu ou durmo só de cueca, ou eu durmo pelado, ou no máximo eu durmo com short sem cueca. Mas de todas, a minha preferida é dormir pelado. Ah, é muito gostoso. Então, o primeiro livro que eu comprei, na verdade comprei junto os dois, né? Mas eu vou falar de um de cada vez, que são de podcasters, né? Eu acompanho o podcast deles dois e quando falaram sobre o livro eu disse preciso, né? Esse daqui é o de André Albuquerque, que o podcast dele é para todas as pessoas intensas e é óbvio que é a minha cara, porque eu sou muito intenso. Em tudo que eu faço, eu acho que intensidade é uma característica minha. E o título do livro é Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. E esse livro faz muito sentido para o que eu estou vivenciando no momento. Vai ser o livro que provavelmente eu já vou começar a ler próxima semana, porque eu estou terminando de ler um que eu ganhei da minha mãe. E só falta um capítulo para eu terminar o que eu ganhei dela. E esse vai ser o próximo livro que eu vou ler, porque nesse momento é isso que eu estou vivenciando. A minha jornada é sobre mim. É só sobre mim nesse momento, sabe? Então traz muito sentido para o que eu estou vivenciando. O outro, é da Natália Souza, o Para Dar Nome às Coisas, né? Inclusive foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir. Então, cara, é muito gostoso, sabe? Eu acho que é justamente por ouvir outros podcasts que inspirou a eu criar o meu próprio, sabe? De entender que era algo que tinha a ver comigo, que eu me identifiquei. E o título do livro dela é O Medo de Dar Certo, que inclusive é o título de um episódio dela, que eu super me identifiquei. Aí quando ela falou no final que tinha um livro, eu disse, vou comprar, porque eu me achei naquele episódio. Então eu precisava muito compartilhar, me aprofundar no tema, já que me gerou tanta identificação, né? E eu comprei 2 conjuntinhos de pijama. Não uso roupa para dormir, tá? Mas faz parte de um projeto que está relacionado com o podcast. Então, eu precisava comprar para botar esse projeto para frente, né? Então, 4 presentinhos para o Dia dos Namorados, certo? Depois vocês vão entender o porquê desses pijamas, tá? Faz parte de um projeto aí bem interessante que em breve espero poder compartilhar com vocês, porque tem relação com o podcast. Então, voltando, se ofereça amor, se ofereça presente, se ofereça afeto, se ofereça o seu melhor, porque você é o seu lar, você é a sua casa, né? Então a gente às vezes tem que sim que se oferecer algo que as pessoas não nos oferecem, que a gente sabe que merece, sabe que precisa. E é muito interessante quando eu falo desse se oferecer o melhor, porque ano passado eu tive uma decisão muito importante para tomar na minha vida, que tipo ia refletir por uns 5, 10 anos da minha vida, sabe? Muito importante. Eu estava prestes a tomar essa decisão e eu disse, cara, eu preciso fazer a coisa certa. Parei para orar, parei para conversar com Deus. E é muito interessante que, para quem é religioso, eu acredito que já tenha visto essa imagem em algum lugar. Era, quando eu estava em oração, a imagem que me vinha na cabeça era uma criancinha com um ursinho de pelúcia na mão pequeno e Jesus com um são bem grande, tipo do tamanho da criança, atrás, sabe? Escondendo. E aí Jesus queria que aquela criança entregasse aquele ursinho pequeno, renunciasse, né? Aquele pequeno para que pudesse ganhar o grande que Deus tinha para ela. E a criança não queria, cara, sabe? Ah, é porque eu tô aqui. E é isso que a gente faz na vida, a gente se apega ao pequeno. E muitas vezes a gente se conforma com pouco, sabe? E Deus tem algo tão maior, tão mais grandioso pra gente. E naquela situação era a imagem que me vinha na mente, e eu entendi que não era o momento, sabe? Me guiou e foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Quando vocês tiverem decisões importantes para tomar na vida de vocês, parem, né, de acordo com a crença de cada um de vocês, para se conectar com esse ser superior, com esse ser sagrado que para mim é Deus, para ouvir a voz dele e fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, sabe? Foi uma decisão muito acertada na minha vida, porque eu não
me contentei com aquele pequeno. Eu entendi que Deus tinha algo maior. E quando eu esperei, e esse ano eu realizei esse grande sonho, sabe? Eu entendi o porquê. Que eu ia me conformar com algo relativamente pequeno, mas Deus tinha o dos meus sonhos para mim. Então foi só eu esperar um pouco mais, esperar alguns meses, sabe? E eu consegui aquele grande que eu tanto queria, que era um sonho de fato, sabe? E aí é onde eu trago para o sentido dos nossos relacionamentos. A gente não pode se conformar com pouco, com medo de ficar sem nada, sabe? Eu acho que a gente tem que entender o nosso valor, tem que entender quem somos, temos que entender que nós merecemos o melhor, cara. E se tem alguém na nossa vida ou estamos em uma relação onde a gente não está recebendo o melhor, não nos cabe aquele lugar, não nos cabe aquela relação, sabe? E a gente tem que se escolher, entender que tem algo melhor pra gente. Então a gente simplesmente fecha o ciclo, sai da situação, ou termina o relacionamento, enfim, não sei. Vai de acordo com a sua vivência, o que você estiver colocando nesse lugar, que faça sentido para você, e pronto. Não se contente com pouco, sabe? Eu tenho muito isso comigo, assim, nesse momento, de entender. E que eu não dependo de ninguém para ser feliz. Eu acho que é onde é a tecla que o meu psicólogo tem muito apertado nas últimas sessões. Não posso deixar nas mãos do outro, esperar que alguém chegue para fazer alguma coisa. Eu tenho que construir minha vida baseada em mim mesmo, nos meus sonhos, nas minhas metas, nos meus objetivos. Se chegar alguém para somar, acrescentar e realizar junto, massa. Se não, é óbvio que eu vou realizar. Não vou ficar nesse limbo à espera de que chegue alguém para que eu possa realizar as coisas que importam, que têm valor para mim, né? E aí tem essa questão do autocuidado como um ato de amor. A gente precisa sim se oferecer amor, se oferecer afeto. E eu estava até conversando com um amigo recentemente, a gente falava dessas questões, né? De tipo, o momento certo de alguém chegar na nossa vida. A gente tem que também cuidar do nosso interno, estar preparado para essa chegada, sabe? A gente até falava assim, de que adiantava encontrar a pessoa lá atrás, onde a gente estava muito bagunçado, muito ferido, muito inseguro, cheio de questões mal resolvidas, sabe? Então, assim, a gente vem cuidando, fazendo terapia, evoluindo, amadurecendo, se curando. E aí, quando há o encontro, ambos vão estar preparados para esse encontro, para a partir dali construir algo, sabe? É muito diferente do que você simplesmente se envolver com uma pessoa insegura, bagunçada, e que vai chegar e só vai bagunçar a sua vida. Então, que a gente possa também se oferecer amor dessa forma, entendendo que também a gente pode encontrar amor de outras formas, não só num relacionamento amoroso. Encontrar amor na família, nos amigos, num hobby, num esporte, em um animal, em uma causa, né? Então, por exemplo, as pessoas que nunca casaram, elas vão ser infelizes por causa disso? Obviamente que não. Então, elas encontram amor, encontram sentido na trajetória delas, na vida delas. Então, que a gente possa também ser honesto com as nossas emoções, sabe? Ser transparente, falar, nomear, dizer o que é que a gente está sentindo, se é felicidade, se é alegria, se é tristeza, se é insegurança, se é medo, se é ansiedade, se é felicidade. Então, que a gente consiga entender o que é que se passa dentro da gente em relação a tudo isso, né? E da sua própria relação com as redes sociais. Porque, por exemplo, se você já tem consciência que no Dia dos Namorados abrir rede social não é algo bom para você, não é algo positivo para você, então por que você insiste? Você pode tirar um dia de desintoxicação, né? Um dia sem rede social. Porque aí você já sabe que entrar ali não vai te fazer bem. Então você vai procurar o que você já tem consciência de que não vai te fazer bem. Para mim é muito tranquilo de verdade, né? Apesar de eu não estar mais usando redes sociais pessoais e que para mim está sendo uma experiência muito positiva, quando eu voltar para a rede social, a minha própria relação com rede social já não vai ser mais a mesma, sabe? Eu vou usar a rede social para ter um alcance maior, em relação ao podcast, para compartilhar coisas do podcast, mas a minha relação com rede social já vai ser completamente diferente para o dia que eu voltar, porque eu tenho uma outra percepção agora sobre rede social. Né? Ter ficado esses meses, né, sem rede social tem sido
uma experiência muito positiva para mim. Estou gostando muito, de verdade, sabe? E aí vem muitas pressões e expectativas, porque você se cobra, as pessoas cobram, a sociedade cobra. Você tem que dar satisfação da sua vida, dos seus relacionamentos. Então, assim, se cobre menos, sabe? Faça aquilo que tiver sentido para você. Criar expectativas é uma coisa que eu sempre digo, tá tudo bem criar expectativas, porque isso é inerente ao ser humano. A gente vai criar expectativas. À medida que a gente tem uma meta, tem um sonho, tem um objetivo, está em um relacionamento, a gente vai criar expectativas. Mas que a gente também compreenda o mundo do outro. Eu estava conversando até com uma professora recentemente, lá da escola que eu trabalho, uma das escolas que eu trabalho, e ela estava falando que leu recentemente o livro e fala das 5 linguagens do amor, né? E eu disse, inclusive, vou levar para o podcast, vou abordar sobre isso, porque é um tema interessantíssimo. Então, a minha forma de enxergar amor é diferente da forma do outro enxergar amor. Então, eu tenho que compreender como é que eu expresso que tenho amor, que eu amo aquela pessoa. Como é que aquela pessoa expressa para mim que tem amor, que tem afeto por mim, né? Então, às vezes, a forma de eu expressar, a forma de eu me relacionar é uma e a forma do outro fazer isso é outra. E aí, às vezes, é um pouco difícil haver nesse casamento, esse encaixe, porque o outro está demonstrando da forma dele e às vezes eu não estou enxergando que aquilo é amor, que é a forma dele de se declarar para mim. E vice-versa, às vezes nas minhas ações eu estou dizendo para o outro que amo ele e ele não está percebendo. Por isso que é importante a comunicação. Por isso que é importante a gente falar, a gente se expressar. Porque o outro ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar o que está no nosso coração, o que a gente sente. Então, em todo relacionamento que a gente tem, é importante a comunicação. É importante a gente deixar claro para o outro aquilo que está se passando dentro de nós, aquilo que a gente está sentindo, né? Porque senão a gente vai estar, de certa forma, escondendo aquilo que a gente sente, sabe? Eu não sei até que ponto isso é saudável pra gente. Ou, tipo, como é que o outro vai entender o meu mundo se eu não exponho o meu mundo para ele? Então é muito importante também a gente ter clareza nessas nossas ações. E que, para quem está em um relacionamento, minha gente, que você celebre o dia de hoje, que você comemore, que você curta, que você exponha, expresse o quanto que você ama a pessoa que está ao seu lado, sabe? Porque é importante fazer isso, é importante deixar claro para o outro, é importante ele ouvir isso da gente, dizer o eu te amo. Então, que bom que você tá. E para quem não tá, se você quer, se você deseja, seja claro, seja honesto com você mesmo, transparente. Se é algo que você espera para sua vida, tá tudo bem, sabe? Você desejar isso para você. Então, que a gente também cuide do nosso coração para que ele esteja pronto, para que ele esteja preparado para o momento da chegada da pessoa que a gente espera, né? Que a gente possa sempre celebrar o amor, porque o amor ele deve ser sempre celebrado, né? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe na vida é o amor. E quão bonito, sabe? Eu acho que é, é algo que Deus deixou para a gente, sabe? Então, o amor ele é puro, ele é verdadeiro, ele é lindo e ele deve estar sempre nesse lugar, sabe? De tudo isso. Que a gente possa encontrar e que, para quem está solteiro, já diz a filósofa contemporânea, Miley Cyrus, né? Se ofereça aquilo que o outro não lhe oferece. Você pode se oferecer amor mais do que o outro, você pode se oferecer um jantar, você pode se levar para dançar, você pode se levar ao cinema, você pode segurar a sua própria mão, você pode oferecer a si mesmo as flores. Então, que você ofereça sempre para você mesmo o melhor que há dentro de si. Sempre ofereça o lado mais bonito da sua vida a você mesmo. Que a sua jornada, a sua trajetória, as suas escolhas, elas façam sentido para você. E que você encontre luz, encontre alegria, encontre felicidade ao longo do caminho. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, tenha feito uma boa companhia, tenha sido um episódio sobre autoconhecimento, né, sobre resiliência, sobre amor, sobre afeto, que tenha te alcançado de uma maneira muito bonita. Obrigado pela companhia. Se você ainda não segue o canal, siga o canal,
curta, comente, compartilhe, mande para as pessoas que você acha que vão se identificar com o episódio de hoje. Abraços e até a próxima.